Aí, pronto. Então, o que acontece? Naquele aguaceiro, ontem meu dia foi perfeito. Vocês já viveram um dia perfeito? Amém. Eu acho que nesses quase 7 anos aqui, foi o dia mais perfeito que eu tive. Ontem. Sabe? Tanta coisa para fazer. E a gente não está fazendo muitas coisas ultimamente, por causa da situação. Mas ontem conseguimos fazer tudo, foi espetacular. E eu não quis sair para providenciar algumas coisas que eu precisaria providenciar. Eu não saí. Mas você veja que gostoso, irmãos, naquele aguaceiro, alguém me liga: pastora, a senhora está em casa? Sim, estou. Posso ir aí? Pode. Qual o primeiro pensamento da pessoa de ajuda? É a verdade. E a gente sempre diz que está sempre disponível para ajudar a quem precisa. Pode sim, pode, ficar à vontade. E a pessoa vê. E quando a pessoa chegou aqui, irmãos, a gente descobre que nem sempre é a gente. Nem sempre é a gente. Quando eu olhei pela porta, pastora, que eu olho pela porta, 2 pessoas pararam do lado com guarda-chuva, um aguaceiro, irmão, até tarde. Com guarda-chuva, uma cesta na mão, uma outra embalagem, foram 3 embalagens que a pessoa tinha na mão. Uma cesta com frutas, com maçã, ameixa, banana da terra, banana prata, biscoito, salgadinho, com uma variedade de frutas. Sabe? A cabeça exposta, mas a cesta totalmente coberta para não molhar. Biscoito integral, que faz com pão torrada, um saquinho de amendoins para distrair, aqueles torradinhos, outras coisas também dentro da cesta. Coisa linda, irmãos, a cesta. Eu não acreditei se vocês enfrentaram essa chuva para trazer isso para mim. Sim, senhora, tem mais aqui. Aí eu vim abrir o portão e entraram. Não parou aí não. Ainda pensaram na minha refeição de hoje, irmãos. Trouxeram peixe já tratado, todo preparado, já num pratinho todo arrumadinho, cobertinho, só para mim colocar na panela. Até os temperos do peixe veio. Aí você vê, irmãos, eu fico assim parado, cuidado de Deus. Eu não pedi nada a ninguém, não liguei para ninguém, não falei nada para ninguém, não comentei nada, mas Deus vai lá, mexe no coração dessas pessoas que passam uma tarde, vai para o supermercado, comprar, fazer compra, depois ainda vai tratar peixe, irmão. Não me deram nenhum trabalho de tratar o peixe, irmãos. Nenhum trabalho de tratar o peixe não me deram. Já trouxeram o peixe, está aí tratado, porque eu não quis comer hoje, já tinha outro pronto, deixei para outro dia. Mas o peixe está tratado lá num pratinho, todo arrumadinho, todo cobertinho, maior carinho, maior cuidado, dentro de um aguaceiro, debaixo de um aguaceiro, torradeiro, irmãos. Um guarda-chuva só, porque não tinha como segurar 2 guarda-chuva, porque uma vinha segurando a vasilha, a cesta era grande, a vasilha com o peixe, e a outra vinha com o saquinho dos temperos na mão e o guarda-chuva. Todas 2 encolhidinhas, grandonas, 2, tá? As 2 grandonas debaixo do guarda-chuva pequeno, mas a cesta chegou sem uma gotinha de água, não chegou molhada, porque elas se preocuparam mais em guardar a cesta do que a cabeça delas. A Bíblia está dizendo aqui, o apóstolo Paulo está clamando ao companheiro dele que ajudasse essas pessoas que se dedicavam à obra. A igreja de Cristo precisa aprender isso, irmãos, a ajudar os domésticos da fé, ajudar as pessoas a verdadeiramente estender as mãos, a olhar para o sorriso de um irmão, para saber se o sorriso dele é um sorriso autêntico ou ele está sorrindo apenas para mascarar uma dor que está escondida lá dentro, para mascarar um sofrimento, uma angústia. E é importante, ainda que você não tenha como chegar a esse irmão, ainda que você não tenha como chegar a esse obreiro, a esse pastor, a essa menina, a esse menino, mas pelo menos você dobra o joelho e vai orar. Pai, ajuda. Eu assisti hoje um programa, falar rapidinho aqui que eu não vou citar o nome do programa, de uma família, e assistindo ali os problemas da família que estava falando, e estavam lutando para conquistar algo, e conseguiram conquistar quase na totalidade. Irmãos, pense que eu derramei meu coração diante de Deus por essa família, bem longe daqui, do outro lado do Brasil, lá já para os outros lados do Brasil, meio bem distante de nós. Mas eu clamei a Deus, eu disse: Deus, está na cara que eles ainda não te servem, Pai. Mas tudo que eles conquistaram aí foi o Senhor que permitiu que eles conquistassem. Foi o Senhor, Deus.
Porque o Senhor viu a luta dessa família, o Senhor deu essa graça. Agora, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, toma conta do coração deles. Eu comecei a clamar para essa família agora que alcançaram um dos maiores desejos deles aqui na terra, também fosse alcançado pelo poder de Deus. Eu orei por eles, eu clamei a Deus por eles, para que eles tivessem um encontro com Jesus e a mesma felicidade externa que eles tiveram nessa tarde, que eles pudessem ter internamente com Jesus. Se você não tem a condição de ajudar fisicamente, se você não tem a condição de ajudar moralmente, se você não tem a condição de ajudar financeiramente, ajude espiritualmente. Ajude orando por esses obreiros, orando pelas meninas que dançam, pelas crianças, pelos homens que cantam, pelas mulheres que cantam. Ajude orando pela pastora, ajude orando pelos pastores aí fora. Ajude clamando a Deus. Não gaste seu tempo criticando, condenando, julgando. Seja lá quem for, se tenha pecado ou não, não perca seu tempo julgando alguém, mas vai para o joelho orar por esse alguém. Porque o apóstolo Paulo aqui, ele está pedindo ao fiel companheiro dele, ao verdadeiro companheiro dele, que ajudasse as mulheres que trabalharam com ele no Evangelho e com o Clemente, com os outros cooperadores, e garantindo o nome deles está no livro da vida. Às vezes, irmãos, aquele que ali o nome já está escrito, e muitos que estão criticando não estão nem conseguindo chegar perto, nem perto do tinteiro, quanto mais lá, no livro da vida. Vamos acordar para a vida, vamos acordar para Jesus. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo que regozijar, regozijar, ter um grande prazer. Quantos saem das suas casas, estamos falando na totalidade, apenas para cumprir um ritual? Quantos saem de casa para cumprir um ritual? Porque tem que ir, é domingo, tenho que ir. Não, eu tenho que ter prazer. Eu tenho que ter prazer. A reunião é 18 horas, 17 horas, eu já tenho que ter o prazer em mim de estar lá com minha roupa preparada. Eu tenho que ter esse prazer de estar na casa de Deus. Irmãos, a Bíblia hoje vai nos ensinar que o nosso Deus, Ele vê tudo. Ele sabe tudo. Não há quem possa enganar Deus não, irmãos. Eu posso estar aqui posando de boa pastora, mas se meu coração não estiver perfeito para com Deus, Ele está vendo tudo. Ele está vendo tudo. Eu tenho que ter prazer de estar aqui pregando e não vir pregar porque eu tenho um título de pastora. Eu tenho que ter prazer de trazer a mensagem, de estudar, de meditar na mensagem, de buscar verdadeiramente ter um encontro com Deus, e no momento que eu estiver aqui dando a mensagem, eu ter plena convicção que não são palavras minhas, mas sim a palavra de Deus, para falar o coração de cada um de vocês, e o Espírito Santo que está ali trabalhando rente com o nosso Deus, convencer o seu coração da verdade e do juízo, fazer você verdadeiramente crer que aqui o Senhor está tratando de você. Então é importante que a igreja entenda isso, regozijai-vos sempre, dependente dos problemas que você estiver enfrentando. Regozije-se, tenha prazer sempre no Senhor. Sempre tenha prazer em Deus. Tenha esse prazer, não importa se o resto do mundo inteiro não quer, só sobrou você. Esqueça. Sabe aquela coisa do mar azul e um pontinho vermelho dentro dele? Seja esse pontinho vermelho. Mas pastor, o pontinho vermelho vai vencer o mar inteiro azul? Vence. Se esse pontinho vermelho estiver com Deus, ele vence. Deus não trabalha com multidões, com quantidade. Deus trabalha com qualidade. Lembra de Gideão, 32 mil homens, reduzidos para 20 mil e depois reduzidos para simplesmente 300. Depois desses 300 ele venceu. Nunca se esqueça disso. Lembra de Jonatas, os filisteus com números exorbitantes de soldados armados e montados. Saúl devia ter uns 2.000 afastados, espalhados pelo campo, mas 600 do lado dele. Armados, só ele e Jonatas. Só ele e Jonatas tinha espada na mão. Os outros tinham foice, tinha aquelas ferramentas de agricultor. De espada só tinha Jonatas e Saúl. Esse relato está em 1 Samuel 14. Mas eu quero frisar bem uma coisa para vocês. Jonatas
com uma espada, e o escudeiro dele conseguiu botar todos aqueles milhares de filisteus para correr. Amém, pessoal? Conseguiu. Jonatas com uma espada e um escudeiro na frente dele conseguiu botar aqueles filisteus para correr. Como isso, pastora? O poder de Deus é maior do que qualquer exército. O poder de Deus na vida do homem vale mais do que qualquer exército. Qualquer exército. Eliseu estava sozinho numa cabana. O servo, quando viu a cidade lá, a cabana cercada pelo povo lá em Samaria, pelo exército, viu, achou que estava morto, saiu desesperado. É meu Senhor. O que faremos agora? É meu Senhor, é meu Senhor. Eliseu na maior calma. Eu fico imaginando Eliseu assim, gordinho, baixinho, 1,50 m de altura, pretinho, sabe? Assim, pequenininho, que nem eu. Assim, desse jeito, só que não de vestido como eu. Eu fico imaginando Eliseu assim, olhando para a cara do céu e dizendo: Senhor, abre os olhos dele. Quem é de Deus tem visão. O que não é de Deus enxerga o que está ali na frente. Mas quem é de Deus tem uma visão do alto. Senhor, abre os olhos dele. Aí o Senhor abre os olhos do servo de Eliseu. Geazi. Obrigado. O Geazi. Abre os olhos lá do Geazi. Quando Geazi olha, misericórdia. Um exército de anjos montados em cavalo, muito maior em força, em poder e em número do que o exército que cercava Eliseu. Por que Eliseu estava tranquilo? Porque ele tinha plena convicção que Deus nunca deixaria ele só numa batalha. E que Deus estaria ali para vencer a batalha dele. Então ele estava em paz. Ele era unido a Deus. Jó diz: une-te a Deus e tem paz, e assim te sobreviverá o bem. E Eliseu estava unido a Deus. Como o homem de Deus, a mulher de Deus está de verdade unida a Deus, ele não vai temer a guerra, a batalha, não. Ele não vai temer, ele vai ficar em paz. Por quê? Porque ele sabe que, por maior que sejam os inimigos aqui da terra, o exército que está a favor dele no céu é superior em tudo, irmãos. Em tudo. Por isso é importante que você sempre tenha prazer no Senhor, porque é dessa maneira que Ele vai realizar o desejo do teu coração. Salmo 37:5. Ele realiza o desejo do teu coração quando nós temos a lei de confiança nele, entregamos a nossa vida para Ele e sentimos o verdadeiro prazer nele. Assim, Ele sempre vai estar pronto para realizar o desejo do teu coração. Preste atenção nisso. Aí ele diz mais aqui, ó: seja a vossa equidade notória a todos os homens. O que é equidade, pastora? Por que os homens têm que ver isso em mim? A palavra equidade significa imparcialidade, julgamento justo. Aquele negócio, sabe, de eu defender porque é meu amigo, minha amiga, meu filho, minha amiga, meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa. Tem esse negócio? Não tem esse negócio? As pessoas sempre estão defendendo aquele que ele mais gosta. Não. A nossa palavra, a nossa vida, nós temos que ser imparcial em tudo. Temos que ser imparcial. Nosso julgamento, se Deus assim nos der a graça de julgar, de abrir a boca para falar algo, tem que ser com imparcialidade. Não é porque a minha mãe que é boazinha, da irmã ali não presta, não. Se minha mãe errou, errado é minha mãe. Se meu filho errou, errado é meu filho. Se alguém tem que ajustar as contas e foi aqui o meu parente que errou, quem tem que ajustar a conta é meu parente, pessoal. Não tem que jogar para cima de outra pessoa, tentar arranjar uma desculpa para desculpar o erro do meu parente. O que é isso? A Bíblia diz que a nossa equidade, a nossa imparcialidade tem que ser vista por todos. Tem gente que só defende o que é seu. Não, é minha cria, tem que defender. Se tua cria estiver mordendo os outros, se a cria dos outros morder a sua, tem que pagar. Mas se sua cria morde a dos outros, aí você faz o quê? Você vai arranjar uma desculpa, uma maneira de justificar. Por quê? Porque é minha cria, eu tenho que defender, mas sua cria está errada. E Deus está dizendo claramente que a nossa imparcialidade tem que ser vista por todos. Porque isso, final do versículo, perto está o Senhor. Não é só os outros que têm que ver a minha imparcialidade. Deus já está vendo a minha imparcialidade. Ele já está vendo. Assim como Ele está vendo a minha imparcialidade, Ele vai ver também o julgamento injusto. A maneira como eu me importo diante de situações em família minha e em família dos outros. Ele está vendo.
Quando o meu filho erra, como eu ajo, e como eu vou agir quando o filho dos outros está errando. Ele está vendo. Na casa dos outros, sempre um defeito. Na minha casa, sempre uma desculpa, uma justificativa. Algo para justificar aquele erro, aquele pecado, aquela ação. Vamos parar para pensar. A Bíblia está dizendo, perto está o Senhor. Ele não está longe, ele está bem pertinho, com visão alargada para ver tudo, audição aprumada para ouvir tudo. Ele está aqui pertinho, ele está ouvindo tudo, ele está vendo tudo, o bater do nosso coração, o balançar do nosso coração, a angústia do pensamento. Deus está vendo tudo, irmãos. E é importante que a igreja atente para isso. Preste atenção para isso, porque ele diz que a nossa imparcialidade tem que ser vista por todos. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas, sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. Com que, igreja? Com ação de graça em tudo na nossa vida, irmãos. Agradeça. Às vezes as pessoas só querem agradecer quando vê na mão. É uma verdade? Sim ou não? As pessoas só querem agradecer quando vê na mão. Se não vê na mão, não agradece. Se não vê a coisa acontecendo ali, não glorifica a Deus. Não glorifica, irmão. São muitas as pessoas que não confessam a cura porque está sentindo a dor, que não confessam a cura porque está passando mal. Não lembra de agradecer a Deus. Obrigado, Jesus, Senhor Jesus, pelo sacrifício na cruz, porque lá no madeiro, no teu próprio corpo, o Senhor levou todos os meus pecados, pelas tuas feridas fui sarado, e vim sair do pecado, vim para a tua justiça, e pelas tuas feridas sou curado. Ninguém, a maioria, boa parte não agradece, a maioria não, é pecado falar isso. Boa parte não agradece porque está sentindo amor naquele momento. Tudo em nossa vida, ele diz, ó, as nossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração. Nada de ficar pedindo a Deus como esmoleque, tá? Pedir, Senhor, por favor, ô Senhor, por favor, se o Senhor puder, Senhor, visita agora meu filho, ô Deus, por favor, salva lá, Deus, cura lá a perna de não sei quem, ô Senhor, por favor, ajuda. Ele disse que não é assim. É com oração e súplica, é orando. E oração é uma conversa que nós temos com Deus dentro da palavra de Deus. Essa é a oração que ele reconhece. A oração que é feita na palavra dele, a súplica que é feita na palavra dele, não é com lamentação, com murmuração, questionamento, xingamento. Não é dizendo, não é para ser assim, eu não mereço isso, eu sou uma pessoa tão boa, tão dada, tão isso. Eu assisti um programa esses dias na rede de uma pessoa aonde eu amo missionário Henrique Soares. Eu louvo a Deus por ele me trazer para esse ministério. Não conheço outro ministério, conhecendo, mas nunca congreguei em outro lugar. Conheci pela televisão o programa, coloquei meu coração em Cristo, fui para a igreja, ali entreguei-me a Jesus, me batizei e aqui permaneço até o dia de hoje, até meu último milésimo de segundo de vida. Eu pertencerei à Igreja Internacional da Graça de Deus, como pastora ou não, eu pertencerei a esse ministério, primeiramente a Deus, a esse ministério. Tenho como meu grande pastor aqui na terra, missionário R.R. Soares, e mais os outros que também estão aí me dirigindo, como o pastor Paulo Henrique, reverendo Robert, o pastor Jaime de Amor e Campos, e assim por diante. Então eu louvo a Deus. E uma pessoa, uma senhorinha passando com problema de saúde, eu, missionário, faço aquela oração, chama na frente, né, senhorinha, 93 anos de idade, foi ali na frente, acho que é 93, ou foi 83, negócio desse, foi ali na frente, e uma moça acompanhava ela. Disse, a senhora veio com quem? Veio com fulano. Aí cadê fulano? Chamou fulano, ele deu o microfone, o obreiro botou o microfone para fulano. Olha o que o fulano falou. Não, porque ela está passando por isso, mas ela ajuda tantos vocês que eu trouxe hoje ela aqui para vocês fazerem alguma coisa por ela. Misericórdia. É por isso que eu amo missionário. Ele sabe como, com aquela elegância, sabe, com aquele jeito maravilhoso e simples que Deus deu para ele sair de qualquer situação. Para vocês entenderem o que o fulano fez? Alguém entendeu aí? Ela ajuda tanto vocês. Ela dá o que na igreja?
dízimo, oferta. Então eu trouxe ela hoje para vocês fazerem alguma coisa por ela. Que barganha, hein? Não estou criticando aqui não estou nada contra o que ela falou. Estou só aqui citando. Mas é verdade. Quantos não estão assim, irmãos? Quantos não estão desse jeito aí? Deus está dizendo o quê? Não estejais inquietos. Não precisa se desesperar, se agoniar. Tudo que nós temos que fazer é orar, é suplicar a Ele com ação de graças. Já reconhecendo que Ele é poderoso para fazer muito mais com nossas vidas do que poderíamos um dia imaginar, irmãos. Eu ia morrer aos 33 anos de idade. Na verdade, já nasci com essa promessa lá do diabo. Foi a minha infância, adolescência, mocidade nesse processo. Com 33 anos seria o fim de tudo. Já estou fechando quase 61. Daqui a alguns dias a gente já fecha 61 para a glória de Deus. Mas o diabo disse que ia acabar com 33, não tinha nem 34 anos completos ainda. O diabo disse: acaba aí para você agora. Aí Deus disse: não acaba não, vai começar aí agora. Já rendeu dos 33, já rendeu quase 27. Não sei se vamos chegar a mais 50, né? Sei lá, emendar os 60 com mais 50, eu não sei. Mas uma coisa eu digo, o que eu vivi de 33 para cá, meu irmão, misericórdia. Se eu fosse escrever um livro, uma vez eu tentei, e as 5 primeiras páginas, quando eu terminei de escrever, ninguém podia ler nada, porque só tinha lágrimas em cima da letra. Quando eu comecei a escrever a minha história, eu só consegui ler os borrões, de tanto que eu chorei enquanto eu escrevia. Eu nem percebia que eu estava chorando. Eu só percebi quando eu parei ali, que eu fui ver de novo, que eu tinha escrito e não dava para entender, porque estava praticamente tudo borrado, do tanto que eu chorei enquanto eu escrevia. Então hoje, meu amado, essa é a minha vida aqui, ó, oração e súplicas com ação de graças. E assim o povo de Deus tem que verdadeiramente se portar diante dele, diante do nosso Senhor. Vai ficar reclamando aí da vida, murmurando, questionando porque não tem hoje, porque faltou hoje, e amanhã como é que vai ser? Quero lá saber. Eu quero entregar tudo para Deus e deixar Ele dirigir, Ele guiar. Porque quando Deus está guiando, sempre vai dar o quê? Sempre vai dar certo. Nunca vai dar errado. Quando Deus está no controle, sempre dá certo. Tem muita gente que está sofrendo porque o controle da vida dela não é de Deus. Infelizmente, é da própria pessoa, é da vontade dela, do prazer dela, do querer dela. Não é o querer de Deus. E quer que dê certo. Continua. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Alguém consegue entender aqui a paz de Cristo? Alguém consegue entender? A paz que Cristo dá? Eu posso contar para vocês a história de uma irmã nossa aqui. Eu conto, ela não vai se zangar porque ela já me deu essa permissão, a irmã Ieda. A irmã Ieda é casada, hoje viúva. E o amor entre ela e o esposo era lindo. Companheiros. 46 anos, né? De casado já? 46 anos de casado. Entre namoro e conhecimento, namoro e tudo mais, já passava de 46. Ele dizia, a Bíblia diz, mas a história dela está escrita aqui na Bíblia, não. E um dia o esposo de ele saiu de férias, passou mal, e ela entrou em desespero. Só de ver o esposo passando mal. Ela já entrou em desespero, jogou o joelho no chão, na frente do hospital, começou a gritar a Deus, clamar a Deus, Senhor, Senhor, não vou suportar. Foi terrível. E as pessoas começaram a se preocupar, e se eu não morrer? Se ele for primeiro, como é que vai ser? O que vai ser dessa mulher? Parentes e tudo mais, desconhecidos, começaram a se preocupar com isso. Começaram a se inquietar. E um dia, assim, num momento não esperado por ninguém, simplesmente ele, sabe aquele suspiro leve? Não é nem um desabafo, suspiro de um pássaro. Ele dá aquele suspiro e quando olha está morto. Ele morreu. Então ligaram para mim, porque já entrou a preocupação. Ela não vai aguentar, ela não vai suportar. Irmãos, assim que eu recebi o telefonema, eu saí de onde eu estava, fui para a casa dela e ali passei o tempo na casa dela, tá? O velório estava presente no sepultamento também.
eu estava presente. E aquela mulher, que há um tempo atrás, antes de conhecer verdadeiramente Deus, havia se desesperado com o mal-estar do esposo, ali no funeral, estava ajudando as pessoas a se confortar pela perda do esposo dela, ajudando os familiares, entes queridos, dando a palavra, abraçando, confortando as pessoas. E ela chegou para mim e disse: pastor, eu não me reconheci. Eu não pude me reconhecer de ver a tranquilidade do meu coração. Meu coração estava em paz, pastora. Eu estava tranquila. E é verdade, eu estava do lado dela. E surpreendeu pessoas ali. Pessoas foram impactadas pelo comportamento, não pelo comportamento, perdão, palavra errada, mas pela atitude dela, pela paz que ela transmitia para as pessoas. As pessoas foram impactadas naquele momento porque ela transmitia paz. Essa paz que Jesus dá, ninguém nunca vai conseguir entender. Ela excede o nosso entendimento, ela vai além da nossa compreensão. Nunca jamais conseguiremos entender como é que no meio de uma guerra terrível alguém consegue sentir paz. Um dia um rei pediu aos artistas do reino que fizessem um quadro, e esse quadro iria transmitir paz. E fizeram uma flor, desenharam uma flor no alto de uma montanha, o pico da montanha mais alta do mundo, fizeram uma flor linda lá. Aí fizeram um outro quadro, foi muitos quadros bonitos, realmente que representava paz. Só que um dos quadros chamou a atenção do rei, e chamou a minha atenção também. Havia o desenho de uma cachoeira. Pense, é a cachoeira do Niquará, sei lá esse nome aí que é grande. Tem uma cachoeira que diz que é enorme, né? Muito grande. Acho que esse é o lugar aí, que eu não estou acertando o nome. E desenharam uma cachoeira enorme. Água caindo assim. E aquela cachoeira representava um barulhão. O que me chamou a atenção aí, pastora? Atrás da cachoeira tem uma rocha muito grande. Toda cachoeira tem uma rocha, né? Aí atrás tinha uma árvore. E que a água respingava até, mas não batia em cima, assim, daquela árvore, a água daquela cachoeira. Aí o desenho mostrava, nessa árvore, um pássaro no ninho, com a esposa, os 3 filhotinhos, cantando. Irmãos, você consegue encontrar algo que represente maior a paz do que isso? Você já conseguiu ouvir o barulho de uma cachoeira caindo num lugar? Alguém já ouviu? Aí ficou no filme, é ensurdecedor, sim ou não? Mas o pássaro estava lá na maior paz com a família dele. Numa árvore atrás da cachoeira ali, irmãos. Imagina o barulhão que ele estava ali, mas aquele pássaro estava o quê? Em paz. A paz que Deus traz excede completamente o nosso entendimento. Daí a importância de você estar com Deus, de nós estarmos com Deus, de você estar com Deus. Precisamos estar com Deus, porque só Ele tem poder para produzir essa paz no nosso coração, de trazer essa paz que o mundo nunca vai entender. Como que você pode estar calmo diante de um problema desse? Como é que você consegue ficar nessa tranquilidade com esse chuvarão que está sobre a sua cabeça? Como é que você aguenta ouvir isso? Não, eu não acredito. Como você vai suportar mesmo isso? Você vai aceitar esse negócio? Eu não estou acreditando que você está nessa tranquilidade. Você está assim mesmo. É sério? Que está tudo assim, tranquilo com você? As pessoas nunca vão entender. Que parece que está caindo no telhado de toda a casa, não é só o telhado, não, até o chão está ruindo e você está ali, ó, imparcial, tranquila, acreditando fielmente que perto está quem? Você. É que você está guardado no esconderijo do Altíssimo. Essa paz o mundo nunca vai entender. A Bíblia diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Nada mais vai importar para você, além de verdadeiramente estar com Cristo, no momento que você de verdade se entregar a Cristo. No momento que você de verdade entregar teu coração para Jesus e decidir seguir Ele de verdade, pode enviar o inferno inteiro contra você. Ninguém vai conseguir roubar a sua paz. Ninguém vai conseguir roubar a sua tranquilidade. Ninguém vai conseguir tirar você da sua posição de filhos e filhas da luz.
Ninguém vai conseguir turbilhar o seu coração, fazer seu coração se quietar de maneira tal que você vai batendo cabeça para a parede, rasgando os cabelos, rasgando a roupa, misericórdia. Ninguém vai conseguir. Porque a paz que o Senhor dá excede todo entendimento. Aprende isso, igreja. Hoje as pessoas estão procurando muitas coisas nessa vida, coisas que não produzem nenhum prazer, nada, irmãos. Não produzem nada, só tortura, só dor, só angústia, só sofrimento. Estão trocando a verdade pela mentira. Estão trocando o verdadeiro prazer pelo engano da carne, irmãos. Uma carne que vai se perder. Uma carne que não precisa nem estar morta para os bichos começar a comer. Tem gente que está vivo aí, diz que está vivo na terra, mas os bichos já estão comendo as carnes. Tem gente que está com a carne bichada, irmãos. Tem gente aí que os médicos, quando chegam para um tratamento, tira os morotó, os bichinhos que estão lá dentro com a pinça. Vai puxando com pinça, porque a carne já está bichada. Já está bichada. E depois que morre com todo o glamour, né, faz aquele funeral lindo, bonito, o caixão mais caro tem que ser o mais caro, porque merece, porque é isso, porque é aquilo, faz aquele glamour, aquele enterro, sabe? Aí bota lá na terra, a terra mesmo, não, bota lá naquele negócio, também sei falar o nome direito, que fica assim na parede, é chique, então naqueles que faz a casona, né, também ali, bota ali dentro todo chique. Passa lá 3, 4 dias depois e olha, tu vai ver a chiqueza, elas morotó tudo andando lá comendo as carnes. Pastor, isso é pesado, não é pesado, morotó é leve, você pega assim na ponta da mão e não tem peso nenhum. Morotó é um bicho leve. Você enfiar um palito, fura, puxou, porque ele é louco. Morotó não é nada pesado, ele é leve. Não tem pena não, e a pessoa já está morta, não dá nem sentido do morotó mais ali. Já está morta, é isso aí. Me perdoe. Tá, você do outro lado, mas é a verdade. Não é chocarrice, não. É uma maneira de mostrar a realidade para a igreja. De mostrar a realidade, irmãos. O povo está fantasiando demais o evangelho hoje. Está fantasiando demais a palavra de Deus, inventando um monte de mentira, de engano. Tudo num pecado aí, tudo arrastando barriga, já, o diabo já fazendo de tapete a pessoa. E o mundo é enganando, dizendo, está tudo bem, está tudo tranquilo. Deus entende, é assim mesmo. Mentira. É mentira. Tem muita gente que está sendo enganada até pelos próprios familiares. Os familiares ficam dizendo, você é uma bênção de Deus. E na verdade o diabo está lá, mostrando lá um lugarzinho da pessoa lá, ó, já dentro do inferno esperando. Por quê? Porque ao invés de estar olhando para as coisas que vêm do alto para Jesus e seguindo de verdade Jesus, está procurando outras coisas que são meramente passageiras. São passageiras. Um dia todo o glamour da terra vai passar, irmãos. Resta o quê? Vai restar o quê quando o glamour da terra passar? Quando o glamour da terra passar, quando a beleza da terra passar, vai restar o quê, irmãos? Para quem não tem Jesus? Para quem não está de verdade na vontade de Deus, vai restar o quê? A gente precisa pensar nisso, irmãos. O que vai sobrar? O que vai sobrar, irmãos? Quando passar toda essa beleza da terra aí, porque a Bíblia diz que um dia tudo vai o quê? Vai o quê? Passar. Só não vai passar o quê? E se eu não tiver na palavra, irmãos? E se eu não tiver palavra na minha vida? E se eu não levar a palavra para minha casa, para minha família, o que vai sobrar, irmãos? Se a minha família não tem a palavra, se a minha casa não tem a palavra, se eu não tenho a palavra, se a minha vida não é de Jesus, vai sobrar o que para vocês que estão aí do outro lado? O que vai sobrar para nós? Se não tivermos de verdade aquilo que Deus está tentando há quantos milhares de anos entregar para a gente, desde a fundação do tempo. Deus está tentando entregar para os homens a maior maravilha dele, a presença dele, e o homem está sempre recusando, sempre rejeitando, porque está preocupado com outras coisas, quer outras coisas, não tem tempo total para Deus, o tempo dele é para outras coisas. Para Deus, boa parte só dá o que sobra. Hoje eu tenho tempo, eu vou para a igreja. Não, amanhã não dá tempo, não posso ir. Misericórdia. Pense que se Deus olhasse assim para a gente, irmãos. Pense que se Deus olhasse para a gente quando Ele tivesse tempo, pudesse ou quisesse. Pense, Senhor, se quiseres, pode tornar-nos limpos dos leprosos que seguiam Jesus. Aproveitaram o momento, seguiram. Quando viram que Jesus entrou em casa, se a gente deixar entrar, a gente perde a oportunidade. Se lançaram diante dele, se o Senhor quiser, o Senhor pode. Ó, contradição de palavras. Se o Senhor quiser, dúvida, eu não sei se Ele vai querer, mas eu sei que Ele pode.
Eles sabiam que Jesus podia, eles só não sabiam se Jesus queria. Jesus imediatamente olha para aqueles homens e diz: quero. Simplicidade, ser limpo. E na mesma hora eles ficaram o quê? Curados. Ficaram limpos. Jesus quer, Deus quer, o Espírito Santo quer. Quem não quer? Os homens, os seres humanos, que estão sempre recusando Deus pelo prazer da própria carne, pela própria vontade, como Adão, como Eva. Paraíso na mão, caramba! Dá vontade de bater, não? Fala a verdade. Paraíso na mão, tudo beleza. Poxa! Todos os dias Deus descia ali, saía do trono dele para ir conversar com Adão. Não tinha outro pastor não, o único pastor era Deus. Era ele que ia pregar para Adão e Eva. Era ele que ia levar a bênção, irmãos, que ia conversar e ministrava lá na vida deles. Coisa linda, irmãos. E eles trocam tudo por uma fruta, porque ele nem sabia que sabor tinha, podia ser amarga, azeda, sei lá, qualquer coisa. Só pela curiosidade de saber como era aquele fruto. Só pela curiosidade de saber como era aquilo ali, de provar algo que era extremamente proibido. Se Deus disse não, a gente tem que fazer o quê? Não, acabou. Se é não, irmãos. Acabou, é desse jeito. Mas não, caramba, eu tenho tudo. Tem 1000 aqui, 999 é meu. Só um é dele. Então eu vou fazer o quê? Deixa lá. Eu vou ficar com os meus 999 e um é dele, deixa lá. Não, a pessoa despreza 999 dele para pegar o um, que é de Deus, misericórdia. É que nem a pessoa que não consegue ser fiel a Deus, não obedece o mandamento dos dízimos e das ofertas. Deus dá 100 e diz, olha, 10 é para ajudar a manutenção da minha casa, para não faltar mantimento na minha casa, os 90 é seu. Aí a pessoa tem os 90, pega os 10 e diz, não, eu também quero esses 10. Aí pega os 90, pega os 10 e acaba perdendo tudo. Acaba perdendo tudo. Porque é guloso, é ganancioso, é avarento, irmão. Me perdoe mais uma vez. Me perdoe uma vez, isso aqui não é violência não, é trazer a verdade. Esse é o tipo de mensagem que muita gente não gosta. Esse é o tipo de mensagem que boa parte das pessoas despreza, não aceita. Por quê? É isso, porque essa ignorância, para que falar desse jeito, que necessidade de falar assim? Tem, irmãos. Porque a igreja de Deus está dormindo. E não é uma peça de teatro que vai acordar, não. Como é o nome da peça? Igreja o quê? Igreja adormecida, né? Acorda, igreja! Não tem uma peça assim? Tem ou não tem? Tem. Acorda, porque vai acordar a igreja é isso aqui, ó. É a verdade da palavra de Deus, não é uma peça de teatro, não. Peça de teatro é bacana, mas o que desperta a igreja é pregar a verdade para a igreja. E não está fantasiando a palavra de Deus para enganar a igreja de Cristo. Ele diz mais aqui, ó. Quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. O que é verdadeiro? É verdadeiramente priorizar a verdade. Prioridade de estar em conformidade com a verdade. Qual é a verdade para nós? A palavra de Deus. Eu sou verdadeira quando eu estou em conformidade com a palavra de Deus. Aí eu sou verdadeira. Se eu não estiver em conformidade com isso aqui, eu não estou sendo verdadeira. Mas ele está dizendo, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é o que, igreja? Vai, honesto. Vocês estão me acompanhando, não? Tudo que é honesto, ou seja, o honesto é o mesmo que verdadeiro. Tudo que é justo, vamos lá? Tudo que é justo, glória a Deus. Eu já sei que verdadeiro, honesto e justo está falando da mesma coisa, tá? Então eu não preciso nem estar explicando um a um cada um deles. Mas aqui entendi, está dizendo, ó, tudo que é o quê? Fala mais forte. Puro. Tudo que é puro, tudo que é puro, livre de defeitos físicos ou morais. Levanta a cabeça. Tudo que é puro. Sabe o que é puro? Tudo que é puro, livre de defeitos físicos ou morais. Muitas coisas são feitas
feitas, ditas, muitas coisas. Eu dei até um exemplo sobre o meu vestido hoje pela manhã, sobre o que é puro. A pureza está na nossa intenção. As pessoas às vezes fazem as coisas, mas é uma coisa aparente, sabe? Para que seja vista. Quando eu peguei esse vestido, ele tem um decotezinho, um Vzinho aqui mais profundo, as costas também, se eu não me engano, tem também. Eu gostei demais, eu me vi vestida nele. Mas aí eu lembrei, eu vi o decote, mas eu lembrei que eu sempre tenho blusinhas. Essas camisetas aqui, eu tenho em várias cores, justamente para que eu não seja impedida de usar uma roupa que caiba em mim. Eu sou gordinha. Gordinha não, né? Tenho um corpo bonito, tá? Eu não sou gorda. Gorda é a pessoa que é gorda, eu não sou gorda. Eu tenho um corpo apresentado por Deus. Glória a Deus. Então é meio complicado achar uma roupa que assim satisfaça a gente dentro do padrão, do meu estilo, do que eu gosto. E muitas vezes quando a gente acha, tem esses decotes aqui que vai deixar o nosso busto um pouco à mostra. Então eu sempre tenho camisetas de cores para combinar com a minha roupa. Então eu já comprei esse vestido, sabendo que ele tinha um decotezinho, mas que também não iria deixar o meu corpo à mostra, templo do Espírito Santo, porque eu já tinha como, sabe? A minha intenção não era mostrar o meu corpo, era realmente usar o vestido, que me agradou e muito. E eu comprei ele e trouxe. Glória a Deus. Mas muitas vezes eu poderia chegar na loja, ver o vestido, nossa, lindo, amei, perê, e vou comprar, chegar em casa, eu vou vestir, meu Deus, e agora, o que é que eu faço? Mas se eu esticar um pouquinho, dá para cobrir. Mas eu já comprei sabendo que ele é o quê? Decotado. Queria deixar o meu corpo à mostra. Existem duas intenções aí. A primeira intenção, eu comprei já tendo como cobrir. Eu já sabia que tinha como me guardar. Aquele vestido não seria uma coisa imoral em mim, porque eu não tenho nada contra quem usa os seus decotes, cada um usa e mostra quem quiser, cada um faz o que quer, o que acredita que tem. Assim como eu faço o que eu acredito que eu tenho que fazer com o que Deus me deu, tá? Então nada contra, vocês podem usar à vontade, vocês aí também podem usar à vontade. Glória a Deus por isso. Mas assim, às vezes as pessoas compram e muitas vezes quando diz fulano, isso aí tá me mostrando demais. Ai meu Deus, mas não era minha intenção mostrar. Como assim? Você já comprou vendo. Você já comprou vendo um buraco ali. Você já comprou sabendo que a sua blusa, quando você levantasse o braço, ia mostrar a sua barriguinha. Você já comprou sabendo que aquela calça, quando você vestisse, ia desenhar o seu corpo. Ia mostrar as formas do seu corpo. Que as pessoas, quando lhe vissem, iam lhe desejar. Porque você tem um corpo bonito. Passou na rua, as pessoas iam ver e iam desejar você. Porque sua calça está coladinha, está rachadinha, tudo, está tudo lá ajustadinha. Ia ver o contorno do seu seio. Você já comprou sabendo disso? Como assim não tinha intenção de mostrar? Quando a gente não tem intenção de mostrar, a gente faz o quê? A gente esconde. A gente guarda. Quando a gente não tem intenção de mostrar, a gente guarda. A gente esconde. A gente já compra pensando em como proteger. É que nem uma criança. Quando está na barriga da mãe, está protegida. Mas quando ela vai sair da barriguinha, a mãe já fica preocupada. Aquelas secretárias eletrônicas, né, que filma tudo, já contrata alguém de extrema confiança, pega uma licença maior no trabalho, porque ela quer proteger o bebê. Ela não quer que o bebê seja tocado por qualquer outra pessoa, qualquer outra coisa que seja machucada. E quando a gente quer proteger a nossa vida, a gente trabalha assim. Por isso que Deus disse que tudo que é puro. E na nossa vida tem que ser assim, a palavra puro representa livre de defeitos físicos ou morais. E são muitas as pessoas que hoje, infelizmente, isso aqui não é uma palavra de condenação ou julgamento, é de alerta para a igreja, que estão vivendo muitas coisas chamadas de puro, mas não tem nada de puro, nem físico, nem moral. Não tem, porque já tem a intenção mesmo de ser, de fazer, de dar, de viver aquilo ali. É como o caso que eu contei hoje pela manhã, que eu não vou repetir aqui no Facebook, em plena live. Eu não vou estar repetindo o caso que aconteceu, que repercutiu aí em tudo quanto é lugar, repercute até hoje em vários lugares, e que a gente precisa entender muitas coisas que estão acontecendo. Tem um monte de pai e mãe que não acordou para isso ainda. Estão deixando os filhos à vontade, achando que estão protegidos pela sociedade. Não, estou de olho. Está de olho em quê, rapaz? Está de olho em nada? É como muitos que tem por aí, não, pastora.
porque está aqui, ó, celular do meu filho, da minha filha, grudado no meu, tudo que acessa aí, eu sei, eu tenho, tudo que acessa, bipa lá, bipa aqui, mentira. Tem filho aí que tem 2, 3 Instagram, que o pai e a mãe nem sabem, nem de longe. Não sabe nem de longe. Filho aí, filho, que está aprontando coisas que pai e mãe nem sabe, nem imagina. Nem imagina o que estão fazendo, mas estão dizendo que estão protegidos porque o celular está grudado no dele, está grudado no dela, está nada, irmãos. Se tem uma coisa que hoje a mocidade sabe fazer, é burlar a vigilância de papai e de mamãe. E muitos não estão entendendo isso, estão deixando a coisa solta. Porque o filho dos outros é tudo errado, mas o de dentro de casa está sempre certo. A palavra pura significa sem defeitos físicos ou morais. Não basta ter um filho perfeito aqui fora, não. Não basta ter um parente perfeito, não basta querer ser perfeito aqui fora. Primeiro tem que ser perfeito aonde? Aqui dentro. É dentro de mim. Nunca se esqueça, perto está o Senhor. Ele não olha o nosso exterior. É importante? É. Mas mais importante do que o exterior é o nosso interior para Deus. Preste atenção a isso. Mas ele não para por aqui não. Ele diz também, ó, tudo que é amável. Ah, pastora, que maravilha. Eu sou uma pessoa muito amável, pastora. Eu sou tão delicada. Nossa, eu amo abraçar, eu amo beijar. Se ser amável fosse só isso, seria bacana. Mas eu tenho aqui, ó, o significado mais chamativo: amável, gentil, conveniente, decente. Tem gente que diz que é amável, mas é inconveniente pra caramba. É inconveniente. Está sempre futucando ali a vida de alguém, provocando a vida de alguém, investigando a vida de alguém. Está sempre dizendo uma palavra que vai machucar, não está nem aí, não tem a menor decência quando vai falar, irmãos. Não tem a menor decência, o menor cuidado. Por mais que seja verdade, eu tenho que saber como falar. Por mais que seja verdade, que tenha fundo de verdade. Às vezes uma pessoa me diz uma coisa, eu falei isso aqui hoje pela manhã. Às vezes as pessoas me dizem alguma coisa e eu me calo, eu fico quieto, eu saio. Ah, baixou a cabeça, né? Tá vendo? Arrebentei. Não arrebentou não. É porque eu gosto de ser amável, decente. Então eu espero a hora certa. Eu espero o momento certo. Porque não sou eu que vou falar. Quem vai falar é Deus. Eu prefiro deixar Deus falar. Eu prefiro deixar Deus ensinar. Não adianta eu querer despejar, a pessoa desce lá com 300 quilos de minhoca na minha cabeça. Ah, eu sou pastor, sou pastora. Eu vou botar 1000 em cima. Qual é a minha diferença dessa pessoa? Nenhuma. Não vai ter nenhuma diferença. Eu tenho que ser amável. E a palavra amável descende da palavra conveniente. Decente. Seja conveniente, temos que ser conveniente. Temos que saber o que falar, como falar, para quem falar, por que falar, onde falar. Precisamos saber de verdade como agir e parar de estar tratando os seres humanos, as pessoas, como se fosse um nada. Como se fôssemos o tudo e o outro nada. A Bíblia diz em Ezequiel que ele, Deus, abate, derruba a árvore alta e exalta a árvore baixa. Ele pega aquela que ninguém vê nada. Quando a irmã chegou lá em casa hoje, a obreira Andressa, eu falei para ela que estava assistindo uma livezinha, não foi? Eu estava ali me derramando, era justamente isso. De um pedreiro que estavam ali arrasando o pedreiro porque ele foi ajudar uma criança autista, ele nem sabia quem era a criança, e a história é muito longa. Mas depois eu vou publicar no grupo dos obreiros, para os obreiros entenderem isso. E o final da história é espetacular, irmãos. Eu gosto dessas historinhas porque traz grandes lições para a vida da gente. Eu sempre peço a Deus, Senhor, deixa eu assistir um desses negocinhos aí, que vai me ensinar mais um pouquinho hoje. E sempre aparece um e eu assisto. É sempre pequenininho, 10 minutos, 15 minutos. O de hoje acho que tinha 23 minutos, se eu não me engano. E sempre traz uma lição para a gente. É importante a gente guardar essas lições. Então vamos olhar para as coisas que é amável, as coisas que é decente. No nome do Senhor Jesus. Deus levanta a árvore baixa e ele derruba a árvore alta. Lembra disso? Está escrito em Ezequiel, tá? E o que mais ele diz? Tudo que é de boa fama. Eita, glória a Deus. Tudo que é de boa fama, boa reputação, boa conduta.
Boa fama não é você ser conhecido e reconhecido. Boa fama não é você ser bem visto, sabe? É você estar no glamour de todas as revistas, como é que fala? É comercial, é? Que fala? De televisão? Sei lá, tá nos comerciais de televisão, aquela pessoa é famosa. Eu não estou em nenhum lugar da televisão. Não estou em nenhuma capa de revista, não estou em nenhum lugar. Estou aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus, Silva Jardim, com um povo lindo, maravilhoso, abençoado por Deus, que veio hoje aprender mais da palavra de Deus. Boa reputação, boa conduta, que caracteriza uma boa fama em alguém diante de Deus é a boa conduta da pessoa. É o comportamento dela, é como ela age, é como ela é o que ela faz, é o que ela vive. Isso para Deus é uma boa fama. Isso é uma boa fama para Deus. Para o mundo, a boa fama é a capa da revista. É ser visto e reconhecido. Oi, fulano! Oi, Dayá! Oi, então! Vai passar, a pastora passa. Bom dia, ninguém nem responde. Quem é essa mulher? Quem é essa daí? Ai, meu Deus. Um dia eu vou conseguir ser uma pastora séria. Ai, sei lá. Não sei se eu vou conseguir, não. Não sei se Deus quer que eu seja sério. Eu continuo assim, a gente continua agora. Boa fama, boa reputação. Boa reputação é quando a miséria sair voando por aí, vão olhar e vão ver um bando de miseráveis de um lado, não vão olhar para o outro lado, só tem tu ali sozinho. Nossa, aquela dali é diferente. Aquele dali é diferente. A sua boa fama chamou a atenção. Você não misturou com o que não prestava. Você ficou no lado bom. É boa fama, é boa reputação. É você não se ajuntar com aquilo que não agrada a Deus, que não dá prazer a Deus. É você sempre fazer como a Maria, escolher a melhor parte. Dinheiro na mão, mas ao invés de comprar algo para ele, continuar guardando, foi lá, pegou todo o dinheiro, comprou um vaso de alabastro, botou o melhor perfume dentro e foi lá ungir o Senhor Jesus. Dá glória a Deus aí. Escolha sempre a melhor parte. Isso aí é boa reputação diante de Deus. É uma boa fama diante de Deus quando você despreza qualquer outra coisa que vai dar prazer à sua carne, mas vai se envolver com aquilo que vai dar prazer ao teu espírito e que vai alegrar o coração do teu Deus. Essa é a boa fama que eu sempre quero na minha vida e que eu almejo para todos os filhos de Deus. Mas não para que não, ele diz assim, ó, isso aqui é que é gostoso. Estamos chegando já ao final, tá? E se há alguma, fala bem forte, virtude. Se aquilo traz alguma virtude, o que é virtude, pastora? Eita glória, Deus está aqui, ó. Atributo moral de praticar o bem. Se isso aqui, ó, está na sua vida, essa palavra virtude, se você tem esse prazer moral de praticar o bem, olha para mim, virtude não é uma opção. Estou com a mensagem encarnada que fala também sobre isso. Não é uma questão de opção ou de você escolher. Virtude é um atributo, é algo que faz parte do ser humano. Quem tem, tem. Quem não tem, quer possuir, começa a renunciar a um monte de porcaria e traz para si. Mas virtude não é uma coisa com que o enfeite do meu cabelo. Essa passadeira eu coloquei hoje. Estava me sentindo assim, muito adulta. Eu queria ficar um pouquinho mamanda, menina. Aí eu botei pulseirinha, sapatilha rosa, lacinho. Aí eu botei esse vestido para ficar mais novinha. Voltar a ter 18 anos. Tá? Qual opção? Aí eu botei. Isso aqui não é virtude, isso aqui é um enfeite. Virtude não é enfeite. Virtude não é enfeite. Virtude faz parte da vida daquele que serve a Deus. A virtude tem que fazer parte. É como o DNA. Tem que estar em mim, tem que estar em você. Quem está entendendo a glória a Deus? Tem que estar em nós, a virtude tem que estar em nós. Virtude é um atributo moral de praticar o bem. Nós temos o dever de praticar o bem. Nós temos o dever de andar direito. Nós temos o dever de fazer a coisa certa. Nós temos o dever de viver a verdade da palavra de Deus e parar de brincar de ser de Deus.
Parar de brincar de estar na casa de Deus, parar de brincar de ser filho, como é? Filho da luz. Parar de brincar, eu sou pastora. Eu sou obreiro. Para de brincar. Virtude não é enfeite, não é um atrativo. Virtude não é um adereço. Virtude tem que fazer parte do nosso interior. É a qualidade, é o atributo moral de praticar o bem, de fazer o que é certo. E é hora da igreja começar a se olhar, se examinar. Eu estou fazendo o que é certo? Comigo, com a minha casa, com a minha família. Eu estou fazendo o que é certo? Com a minha alma, com o meu espírito. Eu estou fazendo o que é certo mesmo? Quando eu falo assim, quando eu penso assim, quando eu ajo dessa maneira, eu estou fazendo o que é certo? Eu estou agindo de acordo com aquilo que o Senhor tem me ensinado. Eu falei hoje de uma pessoa, isso tem muitos anos, e eu acredito que eu não era nem evangélica ainda quando isso aconteceu. Isso tem quase 30 anos. Quando uma pessoa que estava no envolvimento com outra pessoa, tá? Pessoas estavam juntas. Os mais adultos estão me entendendo? Faz assim que já está me entendendo? Pronto. E essa pessoa lançou um desafio para si mesma. E nesse desafio essa pessoa dizia que tinha que ver quanto tempo conseguiria segurar para sentir um prazer. Deu para entender? Já deu para entender? Porque essa pessoa queria. E essa pessoa entrou no desafio com essa outra pessoa. E essa pessoa morreu porque não conseguiu suportar. Quanto tempo durou, pastora? Não chegou nem a 1 minuto. Mas a pessoa queria bater o recorde. Coisa mais, com todo respeito, se tiver algum familiar aí ouvindo, coisa mais besta. A pessoa morreu tentando adquirir um prazer, uma coisa que loucura, irmãos. Loucura, 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 loucura. A pressão sobe, a pressão arterial sobe. Sobe, na verdade, toda a pressão, toda a adrenalina subiu, bateu direto, bateu no coração, no cérebro e já foi, morreu. Morreu ali mesmo. Não foi dizer ali que saiu, que conseguiu ser levado para o hospital, não. Morreu ali mesmo, no local. Morreu ali, irmãos. Coisa mais triste, irmãos. Uma jovem, que loucura. O que o ser humano hoje está fazendo, irmãos? Olha os atributos que os seres humanos hoje estão buscando para si. Olha o que os seres humanos estão construindo para si. Só miséria, irmãos. Trocar um prazer que é eterno. Porque Jesus disse lá no Evangelho de João 4, que a pessoa que beber da água que ele der, vai ter uma fonte a jorrar para toda a eternidade dentro dele. Não é assim que está escrito? Toda a eternidade aquela fonte vai estar jorrando. Ou seja, você nunca vai sentir sede, porque você tem uma fonte dentro de você. Na hora que quiser vir, é só você ir lá mergulhar, pronto, está saciado. Mas o prazer eterno, o interno, o externo, perdão, é esse que é exterior, que é passageiro, é o prazer de 15 segundos. Às vezes alguém, algum maluco, consegue levar mais um tempo com aquele prazer. Quando passa, dor, angústia, sofrimento, tristeza. Só o que é ruim, irmãos. Só o que é ruim. Estamos na presença de Deus, louvando, adorando. Quando a gente termina a reunião, termina o louvor, tem gente que fica sentado esperando outra reunião. Às vezes eu digo assim, irmão, a reunião já acabou. É uma verdade, para alguns irmãos aí, já acabou, irmão, porque eles querem mais. Às vezes fica aí na área externa da igreja conversando, trocando conversa, esticando mais um pouquinho uma palavra, falando mais um pouquinho do que Deus fez, porque é prazeroso. Ou seja, a pessoa quer mais. Observa o prazer daí de fora quando termina, tudo esbagaçado, quer ir para casa dormir, se esconder. No outro dia não quer ir trabalhar porque não está aguentando, o joelho está arrebentado, a cabeça está doendo, o corpo está quebrado. O prazer lá de fora é esse aí, irmãos. É esse aí. É diferente do prazer que o Senhor dá. Porque quanto mais você tem, mais você quer. E não me cansa nunca. Eu não me canso de adorar, não me canso de buscar a Deus. A gente está buscando ali, às vezes tem que parar para fazer reunião, fazer o serviço aí fora, tem que fazer outros trabalhos. A gente para, mas a vontade que dá, quando você se envolve com Deus
Quem já sentiu aqui a presença de Deus de tal maneira que você sabe que tem que ir trabalhar e você diz, Deus, eu tenho que me levantar, pai, você levanta, está ali chorando e adorando, aleluia, glória a Deus, vai pegando o vestido, vai vestir. Alguém já sentiu isso? Porque há pouco instante eu estava assim em casa, falando isso com Deus, eu tenho que ir pregar, mas eu queria estar lá adorando, louvando a Ele, falando com Ele, na nossa conversa particular. Eu queria estar lá, mas eu sabia que eu tinha que vir para cá. Então eu não podia ficar lá. Às vezes eu fecho a porta, venho ainda falando com Deus, Pai, o Senhor é tão lindo, o Senhor é tão maravilhoso, isso é isso, e vou conversando com Ele até chegar aí eu paro. Até porque se eu não parar, ninguém não faço parar, mas porque quando ele me vê, pastor, olha, vem fora, gato, não tem que parar para atender Miguel, e glória a Deus por isso. Então pense, irmãos, virtude. Aí a gente fecha aqui, ó, ele fala assim, ó, o louvor você já sabe que é adoração. Aquilo que não vai como adoração para Deus, não serve para você, não serve para mim. Se não tem louvor para Deus, irmãos, para que você quer? Se não tem louvor para Deus, para que eu quero, irmãos? Para que eu vou levar para minha casa algo que não louva a Deus, que não glorifica o nome do Senhor? Para que eu vou trazer para a minha vida coisas que não edificam, que não me levantam, que não me constroem? Para que, irmãos? Não serve, não serve. Mas a gente fecha aqui, ó. Se tem algum louvor nisso, fala mais forte nisso, olha só, até nosso pensamento. Se não adora a Deus, eu não devo nem pensar. Se não leva nenhum louvor a Deus, não é nem para pensar. Quanto mais para desejar, quanto mais para fazer, quanto mais para ser. Se não traz nenhum louvor para Deus, se não glorifica a Deus, por que eu vou armazenar na minha mente, por que eu vou guardar no meu coração aquilo que na verdade não vai levar nenhuma adoração a Deus? Não vai dar nenhum prazer a Deus. Por quê, irmãos? Gastar tempo. Está escrito em Isaías 55. Por que eu empenhar o meu esforço naquilo que não me traz satisfação? Por que eu vou gastar o meu dinheiro naquilo que não me dá prazer, irmãos? Naquilo que não é pão? Está escrito. Não é pão, não me alimenta, não me sustenta, mas eu vou empenhar ali o meu esforço, o meu dinheiro. Não me dá prazer, não me traz satisfação, mas eu vou simplesmente praticar, trazer para a minha vida. Está escrito, irmãos. Ele diz, está escrito, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto, pensar. Eu só tenho que pensar naquilo que me ajunta a Deus, que me aproxima de Deus, naquilo que me faz verdadeiramente crescer em Cristo e fazer Cristo crescer em mim. Eu tenho que ficar pensando naquilo que me vai fazer crescer nessa terra. Tem tanta gente grande nessa terra que está pequeno hoje, que não é nem visto mais, que nem sabe se existe. Tanta gente que era tão grande, desapareceu, até hoje a família não sabe onde está, nunca conseguiu encontrar e não sabe o que aconteceu. Mas era grande. As coisas de Deus não desaparecem nunca. Quando a gente armazena naquele baúzinho glorioso que Ele nos deu, chamado coração, ninguém tem poder para arrancar de lá, irmãos. Quando estamos de verdade na mão do Senhor Jesus, a Bíblia diz, é o próprio Jesus que fala, que ninguém tem poder para arrebatar das mãos dele aquele que Deus deu a ele, irmãos. Quem aqui foi dado por Deus a Jesus? Dá glória a ele. Ninguém tem poder para te arrancar de lá, não, irmãos. Ninguém nunca vai ter poder para te arrancar de Deus se você verdadeiramente está na mão de Jesus. Entenda isso. Ele disse, nisso pensai. Eu tenho que pensar no que está aqui, ó. Mas as outras coisas não importam? Claro que importa. A nossa família importa, o nosso trabalho importa, o nosso estudo importa, tudo na vida importa, mas prioridade é Deus. É Deus, irmãos, tudo importa, mas a nossa prioridade é Deus. Um dia eu ouvi a Isabel e me apaixonei, chamava ela de minha bailarina, né? Botei até ela para bailar aqui. Ela dançando balé aqui no altar, Dia das Mães, coisa muito linda. Passaram-se algum tempo,
Eu vi Isabela querendo declinar para o outro lado. Conversei com vovó, vamos orar, conversa com a mamãe, está errado, não pode. Ela é de Deus, ela é escolhida de Deus, e pá. E em oração sempre em oração. Está no nosso caderninho de oração ali. A gente sempre clamando. Hoje eu tenho a alegria de receber o vídeo da Isabela se batizando. Hoje eu tive essa alegria de receber o vídeo. A gente clama, irmãos, colocamos diante de Deus e continuamos confiando. As circunstâncias mostravam tudo diferente. Mas hoje o Senhor mostrou que nada nele é em vão. E quando a gente crê, confia, permanece firme, pensando como Ele ensinou a pensar, Ele realiza o desejo do nosso coração. Ele realiza. Às vezes tem pessoas que o mundo já desistiu, não vale mais a pena insistir. Mas quando você crê, você persevera, orando, suplicando a Deus, com ação de graças, confiando plenamente nele, você vê o resultado. Viu ou não vê? Você vê o resultado. Você nunca vai ver o resultado se você não entender nada do que o Senhor falou aqui hoje. Aí você não vai entender o resultado. Finalizando a mensagem, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz será com quem? Fala! Comigo. Exatamente, será com você, comigo e com você. O Deus de paz. Jesus é lindo, Ele é perfeito. Alguém botou aqui, ó, lindíssima. Nossa, obrigada. Ganhei o resto da noite. Beijo para você, obrigado pelo lindíssima. Nossa, gente, muito bacana. Jesus é lindo. Que Deus continue abençoando minha amiga aí, Juscelina, Jara, Adilson, galera bonita aqui, ó. Tem uma casais aqui, ó. Mas essa casais aqui é com Z mesmo? Aí, ó, doutora Graça Casais, que tá na igreja de Dona Graça, não é em casa assistindo pastora não, viu? A dona Thelma Cristina lá, é Jundiaí, é? Lá de Jundiaí. Beijão pra dona Júlia aí também, viu? Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, Niselita. Se eu ficar aqui citando o nome, não vai dar muito certo, não. Fala o nome dela, Alexandra. Tá aqui também, é? Cadê que eu não tô vendo aqui? Aonde? Eu mandei pra ela lá pra Cristina. Tá aqui? Eu estou enxergando Bárbara, Cristina. Eita Deus. Eu não tô vendo aqui o nome dela, não. Mas a gente vai falar assim mesmo. Manda ela falar aqui, senhora Alessandra Santos, Alessandra Souza, Santos Souza, um negócio desse. Beijão, Alessandra, que Deus continue te abençoando, te sustentando, te fortalecendo, em nome do Senhor Jesus, tá bom? E fica na paz. Aí começa a falar o nome, começa a aparecer gente que não estava aqui já começou a aparecer, ó. Aí já apareceu a Miranda, já apareceu a Bárbara, já apareceu, quem mais? Aqui, ó. Ah, cadê outra aqui embaixo? O Val Reis está aqui aparecendo também. Deus abençoe, Val Reis. Cadê mais? Tem mais aqui. Ai. Todos vocês aparecidos e desaparecidos estão aparecendo agora. Tem muita gente que assiste live e não bota o nome, tá? Mas, ó, beijo no coração. Deus abençoe a todos. Que a mão do Senhor cubra você, sua casa, toda a sua família. Tchau, tchau. Até o nosso próximo encontro. Em nome do Senhor Jesus.